se profissionais da área continuarem tendo a mentalidade do voluntariado, o terceiro setor nunca se profissionalizará. Pena ainda ter profissionais com essa mentalidade. Não, Marcelo, não estou dizendo que a gente não tem que ter. A gente tem que ter profissionais. Tanto que eu te dei o exemplo aqui da gente falar da questão das grandes organizações. As grandes organizações têm os seus profissionais. Só que a gente tem um dos critérios da gente ser organização da sociedade civil é ter voluntários. São coisas diferentes. Entendeu? Profissional a gente tem que ter. Eu sou uma pessoa do terceiro setor e eu sou um profissional. Eu trabalhei praticamente 8 anos dentro de um projeto com uma CLT. E eu não estou dizendo que não tem que ter. Tem que ter. Mas a diferença é, um profissional é trabalhar 40, 30 horas. Um voluntário é trabalhar 2 horas. Isso são coisas diferentes. Tanto que hoje eu tenho projetos que o projeto tem exatamente 30 profissionais. E tem 100 voluntários. São coisas diferentes, gente. Tem projetos que eu conheço que tem 4 voluntários e 200 4 profissionais, 4 CLT e 200 voluntários. É essa questão que a gente está falando aqui. Ó. A gente não tem que ter a mentalidade que todos têm que ser voluntários. Não é isso. A gente tem que diferenciar quem é voluntário e quem é profissional. Isso é diferente. Por isso que a questão é, a gente tem que ter, sim, entender que o projeto social ele vai pagar profissionais. Um projeto social ele não vive de voluntariado, porque viver de voluntariado, muitas das vezes, o voluntário não consegue associar, não consegue organizar a proposta do projeto, porque assim, entra um voluntário que é assistente social e o projeto tem 70 assistentes sociais. Cara, não dá para ter 70 assistentes sociais, porque às vezes eles não se comunicam. Então o trabalho não vai conseguir fluir, a gente não vai conseguir ter os resultados necessários para isso. Tá entendendo o sentido da coisa? Então, assim, é importante a gente ter voluntário? É importante. Mas também é importante a gente ter profissionais dentro do projeto. Um captador de recurso, um administrador, às vezes, ou psicólogo, ou assistente social. Isso são profissionais. E aí tem as pessoas que querem contribuir. Como eu falei, eu, por exemplo, eu era gerente administrativo, mas eu tinha meus voluntários. Eu tinha voluntários que escrevia carta, eu tinha um voluntário que separava a documentação, que ia uma vez na semana, 2 horas para mim, ficava comigo. Ele me ajudava? Ajudava. Mas ele não poderia fazer nunca o trabalho que eu fazia. E não porque ele não era capaz disso, mas era muita coisa para ser resolvido durante 8 horas, que era para ser resolvido durante 44 horas semanais. E se tivesse 10 voluntários, eles não iam conseguir fazer a mesma coisa, porque muitas das vezes os voluntários não se comunicam, não interagem um com o outro. Um faz uma coisa, o outro faz outra, e no final das contas não consegue bater as metas que a gente tem dentro de um projeto social, como a gente também tem dentro de uma empresa. Entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente não tenha essa mentalidade que todos têm que ser voluntários. Claro que não. Isso é praticamente impossível. Mas, sim, o projeto tem que ter voluntários. Entendeu, Marcelo? Tem que ter voluntários. Sem nenhuma, como eu posso dizer, sem nenhum problema com a questão de profissionais. Porque hoje, se a gente parar para pensar, Marcelo, dentro do próprio terceiro setor, nós, terceiro setor, tá entendendo? Nós, se parar aí, galera toda que pode pesquisar na internet aí, a gente está fazendo com que a economia rode por causa do terceiro setor, porque a gente tem profissionais dentro do terceiro setor. A gente tem muito assistente social, a gente tem muito psicólogo, a gente tem muito administrador, pessoal de serviços gerais. Então, a gente está fazendo a economia girar dentro do nosso setor. Se o pessoal do terceiro setor parar e falar todo mundo vai ser voluntário, gente, o país quebra, gente. O país quebra. Gente, são mais de 780 mil organizações da sociedade civil. E vocês realmente acham que essas organizações não têm funcionários? Gente, desculpa, isso é sonho da gente, porque tem profissionais, gente. Tem muitos profissionais. É a gente que acha que projeto social não tem que ter profissional, mas tem que ter, gente. Voluntário é voluntário. Profissionais, funcionários são funcionários. E não dá para um projeto acontecer e ser tão bem organizado se não houver funcionários dentro do projeto. Mas legal, Marcelo, muito maneira essa tua colocação. Tem que ter profissionais, gente. Tem que ter profissionais, sim. Eu nunca vou dizer que não tem que ter, mas tem que ter voluntário também. É importante isso.